Olá, meu nome é Gabriel Thiago Galdino. Eu vou contar um pouco da minha história para vocês sobre minha trajetória, na FETEC e nas feiras de ciências e o que eu estou fazendo agora. Então, para começar, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu sempre estudei em escola pública, com exceção do último ano que eu ganhei uma bolsa no Colégio Nova Escola, que inclusive fez um grande papel na minha vinda, para São Paulo, depois para Montreal, que é onde eu moro agora. Mas vou começar a contar um pouco como aconteceu toda essa história de feira de ciências e tal. É, essa história começa em 2008, 2009, na verdade, quando eu participei da primeira... Não, 2008, na verdade, quando eu participei da primeira Olimpíada de Matemática da minha vida, assim, que foi a OBMEP. E eu fiz a OBMEP no ano de 2009, eu ganhei a medalha de prata das Olimpíadas, então foi super legal. Aí teve uma grande cerimônia, no Teatro Galci Rocha, para a entrega das medalhas. Mas uma coisa que foi interessante foi que junto com essa medalha eu ganhei um prêmio que foi muito bom, que é uma bolsa de iniciação científica júnior para estudar matemática na UFMS. Então, de 2009 eu estava no sétimo para o oitavo ano. Isso, sétimo para o oitavo ano. E eu comecei a ir todo fim de semana, para a universidade para poder fazer esse curso de matemática. E foi uma experiência muito interessante. Então é uma coisa que eu gostava bastante. Era bem desafiador e tinha muita coisa para fazer. Eu conhecia gente muito interessante também. Então tinha gente de vários colégios de Campo Grande e de outras cidades também em volta de Campo Grande vinham para a UFMS para poder participar desse evento no final de semana, E era um curso bem interessante e tal. Só que aí no ano de 2010, ou não, 2009, sorry, desculpa, então vai ser tipo 2008 eu ganhei a medalha, 2009 foi um ano especial, assim, foi um ano que teve um surto da doença da gripe suína, E o meu colégio ele sofreu com vários problemas relacionados a isso, porque vários professores pegaram gripe suína, a diretora pegou gripe suína, então eles fecharam a escola durante o período da UBMEP e eu acabei não participando. Isso me deixou um pouco frustrado, porque eu tinha certeza que eu tinha chances, de conseguir ir mais longe nas Olimpíadas e tal, e continuar fazendo esse curso no fim de semana. E foi aí que meu pai começou a procurar novas oportunidades, Então aí foi aí que a gente descobriu a Fundect, Então ele achou na internet esse edital, que mostrava que também era possível fazer iniciação científica, não necessariamente matemática, tinha também como fazer matemática ainda, mas era com uma pegada um pouco mais diferente, Esse curso da UBMEP ele era mais voltado para ensinar matemática avançada para os alunos, Então um pouco mais à frente do que seria no ano escolar, Mas nada especificamente relacionado à pesquisa, E com a Fundect, então com esse edital da Fundect em 2009 que eu apliquei, eles me chamaram, Então em 2009 eu estava no nono ano do ensino fundamental e eu apliquei para 3 áreas, que eles pediam, então foi para química, na verdade, que eu apliquei. E eu comecei a desenvolver uma pesquisa no Instituto de Química com o professor Adilson, Então, a nossa pesquisa ela foi feita no Instituto de Química Orgânica, então foi bem legal, foi no Instituto de Química junto com o pessoal do laboratório. E foi um momento bem interessante, porque eu comecei a frequentar o laboratório todos os dias, eu comecei a aprender química de verdade, na verdade, Porque no nono ano é quando a gente tem a primeira introdução à química, Então não é nada muito mais complexo. Mas eu comecei a aprender com os livros e tal, então o professor Adilson me ajudou bastante. O professor Adilson Beatriz, que hoje ainda é professor na Universidade da UFMS, E uma coisa interessante foi que, tipo, depois que a gente fez esse primeiro ano de pesquisa, eu gostei bastante, a gente teve bastante resultados interessantes, Que o nosso objetivo era fazer um larvicida natural contra o Aedes aegypti. Então, era um larvicida que era feito a partir do líquido da castanha de caju, que já era conhecido que tinha uma atividade larvicida, Só que ele era um óleo muito pegajoso, grudento, Então a gente decidiu transformar isso num surfactante, que é uma molécula bem similar a um sabão, E junto com um outro óleo, que é o óleo de mamona, que é para fazer meio que uma barra de sabão sólida, Que você podia usar pequenos pedaços para poder imunizar locais que poderiam ter desenvolvimento de larvas do Aedes aegypti. Então, depois desse primeiro ano, a gente teve esses primeiros resultados, E eu fui participar, porque eu estava na sala do professor Ivo também, então, porque
como o professor Ivo estava dentro do Instituto de Química e o meu laboratório ele era um pouco cheio, né? Então tinha muita gente, então sempre faltava um computador e tal, então eu ia usar os computadores na sala do professor Ivo, que não era muito longe, né? Então eu trabalhava no laboratório e quando eu precisava fazer pesquisa relacionada à internet, ou ler livro, ou procurar artigos, essas coisas, eu ia na sala do Grupo Arandu. E eu acabei fazendo parte do Grupo Arandu nesse período da primeira FETEC, da FETEC número 1. Então, tipo, tava toda aquela movimentação, né? Então tinha outros alunos de PIBIC Júnior também que estavam envolvidos na FETEC, né? Tinha o Matheus, tinha a Sara, né? Então, e eles também estavam fazendo pesquisa, então era um ambiente muito legal. E aí aconteceu a primeira FETEC. Só que uma coisa também que aconteceu ao mesmo tempo foi que eu terminei minha pesquisa, né, um ano de pesquisa, e no fim desse primeiro ano eu mandei um relatório para a Fundect. Eu mandei um relatório com todas as minhas coisas, porque não era necessário, mas eu acabei mandando anyway. E o professor Adilson, né, foi lá entregar, né, pro Marcelo Turini, que era o presidente da Fundect e agora é o reitor da universidade, né? E eles acabaram me selecionando para participar de um evento em Olinda, né? Então, tipo, que era a Ciência Jovem, que é uma das feiras mais antigas do Brasil, né? Uma feira nacional mais antiga do Brasil, uma das mais antigas. E foi bem interessante, só que o problema foi que ela começava 2 dias depois que a FETEC começou. Então, tipo, eu não consegui... Eu participei de um dia da FETEC, só da FETEC 1. E depois, que é o dia do credenciamento e tudo, né? Foi. E eu fui para Olinda. Eu não apresentei meu trabalho lá na FETEC, né? Uma colega minha apresentou para mim. E aí eu fui pra Olinda, gostei, foi legal, mas eu não competi, né? Eu não estava competindo por prêmios e tal, mas eu gostei bastante do ambiente da Feira de Ciências, né? Então aí eu voltei para Campo Grande, né? Eu falei com o professor Ivo que eu queria continuar fazendo a minha pesquisa, que eu ia continuar, enfim. Eu estava começando o primeiro ano do ensino médio, né? E aí aconteceu dessa possibilidade de eu conseguir continuar, né, a pesquisa, então porque eu fiz de novo a Olimpíada de Matemática, ganhei a medalha de ouro, né, das Olimpíadas de Matemática, então eu já tinha o PIBIC Júnior garantido, e eu continuei indo para o PIBIC Júnior das Olimpíadas de Matemática, e eu continuei pesquisando, fazendo pesquisa junto com o professor Adilson, né, essa mesma pesquisa. E a gente a gente queria participar da FEBRASE, que é a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia. E o professor já estava com esses alunos que foram selecionados pela FETEC, né? Eu não foi um deles, né? Porque eu não estava participando da FETEC 100%, né? Mas eu apliquei por fora e a gente foi selecionado. Isso foi muito interessante. Então, em 2011, a gente foi... 2011 foi a FETEC, né? Primeira FETEC. Nesse ano ainda de 2011 eu ganhei a medalha de ouro, né, em 2010 e a premiação foi em 2011. Então fui lá no Rio de Janeiro receber essa medalha das mãos da presidente Dilma na época, né, que era o primeiro mandato dela, né, no Teatro Municipal. Isso foi bem interessante, assim, então teve todas essas coisas acontecendo e eu me apliquei para a FEBRASE e fui selecionado para participar da FETEC, da FEBRASE em 2012, no primeiro ano de 2012, né. Então eu fui participar da primeira delegação de Mato Grosso do Sul para a FEBRASE. E na FEBRASE foi bem interessante, apesar de tipo, eu não ter toda a documentação preparada, então meu diário de bordo não era muito bonitinho, sabe? Então tipo, tinha vários problemas no trabalho, apesar da nossa ciência ser boa, né? Ainda era uma coisa muito nova para mim, eu nunca tinha apresentado meu trabalho num evento tão grande como a FEBRASE. Então tinha gente, professores incríveis, assim, professores de alto nível mesmo, então assim, melhores na área em que vem de várias partes do Brasil para participar desse evento, né? Fora outros alunos que são incríveis também. Mas foi uma experiência bem interessante, porque a gente foi com um ônibus, né, da FETEC. Então eu participei do primeiro seminário, né, para a FEBRASE. Isso foi muito interessante, porque, tipo, foi uma coisa bem intensa, né? Assim, a gente colocou veio todo mundo que ia de Mato Grosso do Sul até lá, né, para o UFMS. Então o Ivo convidou todo mundo para ir com um ônibus só. E os professores foram convidados, mais algumas pessoas da UFMS também vieram para poder fazer perguntas para os alunos. Os alunos iam ter uma apresentação de 5 minutos e os professores iam perguntar sobre o que estava acontecendo. E foi bem interessante. Eu lembro que tinha vários projetos bem doidos, assim, bem legais, bem intensos, assim, né? E eu fui apresentar meu projeto. E eu apresentei nesse primeiro seminário antes de ir, né? Então foi logo antes de entrar no ônibus. Então já começa com a pressão lá, já antes de entrar na viagem, né? E aí chegando na FEBRASE, a gente participou, né, dos 3 dias, foi bem legal,
foi na tenda da Febrace, né, a tenda clássica da Febrace, que é uma tenda branca, grandona, que eles colocam na escola politécnica. E eu acabei me apaixonando pela USP. Eu falei, eu quero muito estudar nessa universidade. E acabou a Febrace, eu ganhei um prêmio do Instituto Paulo Souza, né, um tablet que eles me deram. Foi bem legal, assim, e aí com isso eu também ganhei esse prêmio do Instituto Paula Souza e foi isso, né? Então falei, e ganhei também uma reportagem numa revista, foi bem legal, que eu dei entrevista e tal. E depois disso, né, eu voltei para Campo Grande, continuei minha pesquisa, né? Naquela época eu era meio doido, assim, então tipo, eu tinha várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, então tinha a questão de matemática que eu fazia no final de semana e tinha a pesquisa durante a semana. E eu ainda era professor de música, porque eu tocava no contrabaixo, né, numa orquestra jovem em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, né? E eu era professor num projeto de música também. Então tinha tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E